Bom pessoal, vamos discorrer um pouco sobre a questão de como tabelar esses custos de importação no seu processo. Basicamente, quando a gente está falando de importação, nós estamos falando de trazer a mercadoria para cá. Portanto, se aplicará impostos sobre essa operação, desde imposto de importação, PIS, COFINS, ICMS. E esses impostos eles têm que ser contabilizados e registrados sobre o valor aduaneiro da mercadoria. Além disso, nós temos também a taxa de Siscomex. Todos os registros relacionados ao Siscomex devem ser contabilizados. Taxa de marinha mercante, despesas com desembaraço aduaneiro, levantar o numerário de todas as despesas com o seu despachante, isso vai ajudar bastante. Nós temos também o custo com a logística, sendo nacional e internacional. No caso da despesa internacional, de frete, tem que ser avaliada a modalidade, o incoterm que foi negociado entre você e o seu fornecedor. É ele que definirá se você ou ele que paga esse frete marítimo, por exemplo, ou frete aéreo. Além disso, nós temos aí as questões de despesas com órgãos internos no Brasil, como MAPA, DSEX, Anvisa. Esses órgãos, normalmente a gente abre a licença de importação, e essa licença de importação existe um processo documental que a gente pede a liberação para esses órgãos, para que eles nos autorizem a entrar com aquele produto no território. Cada NCM tem a sua definição. Essa NCM ela vai servir para classificar se é uma LI pré-embarque ou pós-embarque, vai depender do tipo de produto que você traz. Sabendo disso, a gente tem o VMLD, o valor da mercadoria no local de despacho, desembaraço, que basicamente seria o valor aduaneiro mais II, mais IPI, mais PIS, mais COFINS, mais a taxa do Siscomex, mais as despesas ocorridas até o momento do desembaraço aduaneiro, dividido por 1 menos a alíquota devida do ICMS. Essa é a base para que você consiga aí oferir o seu VMLD, que é o valor da mercadoria no local de desembaraço. Bom, a importância de saber como fazer esses cálculos e entender esses impostos é porque tudo isso é registrado na declaração de importação. E por ser registrado na declaração de importação, é importante que você tenha tudo isso planilhado, tabelado, para que o seu processo ele tenha uma definição de custo muito bem vista, muito bem feita. E como saber se o meu ponto de equilíbrio na importação em termos de custo está saudável? Cada importador terá o seu. Depende muito do tipo de produto, do estilo que a empresa gerencia a sua estrutura. Quando a gente fala de importador, nós estamos falando que cada um tem o seu tamanho. Existem importadores, pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Vai depender aí da estratégia que cada importador tem para o seu negócio. E aí então encontrar um ponto de equilíbrio entre margem de custo, margem de lucro e o preço de venda. Basicamente, a gente orienta que seja analisado com o time de diretoria e conselho para que vocês cheguem em conjunto nos indicadores de performance do seu modelo de importação ideal. Cada um vai ter o seu. Então é importante que a gente tenha essa visão de que é um time estruturado, junto com processos bem definidos e com indicadores bem alinhados, que vão designar o seu ponto de equilíbrio que é saudável para o seu estilo de importação. Além disso, a gente sabe também que a DWIMP, a Declaração de Importação, ela vem a melhorar no processo com várias inovações e automações na Receita Federal. Eles estão para publicar a DWIMP, que seria o quê? Otimizar em 40% o tempo de desembaraço. Hoje, normalmente, que ocorre de 7 a 15 dias, imagine, caindo em 40%, isso vai ter uma boa representatividade para o Brasil em termos de ganhos e até em melhores movimentos na balança comercial brasileira. Então, isso é um processo de automação que vem junto com a indústria da tecnologia para justamente facilitar e beneficiar a vida de milhares de importadores brasileiros. E sabendo disso, a gente também sabe que o processo de importação, com isso, ele otimizará em termos de custo, porque muitas vezes o custo ele está relacionado também ao tempo que a mercadoria, aquele ativo, fica parado, sem movimentar, sem gerar receita na prateleira. Então, a gente sabe que o ganho não é só em tempo, mas também no dinheiro e em redução de custo como um todo, desde oculto, variável e fixo. Também temos que considerar no processo de importação os custos de distribuição daquele produto. Como é uma cadeia de players, de empresas envolvidas,
o custo de distribuição entre todas elas, desde a mercadoria sair do fornecedor até chegar aqui, tem que ser avaliado. Não é responsabilidade só de quem está importando, só de quem está fornecendo aquele material. É uma responsabilidade da cadeia toda. Então, garantir melhores práticas de distribuição, desde um CD mais estruturado, onde os seus principais clientes estão posicionados com maior demanda, tudo isso tem que ser considerado. Se de fato a sua distribuição, seja ela cross-docking, seja numa operação de delivery muito grande ou pequena, que ela esteja numa estrutura bem posicionada por geolocalização. A gente indica que a roteirização na importação, na exportação, na logística como um todo, seja muito bem feita. A roteirização é com relação ao ponto de saída e o ponto de chegada da mercadoria. E tudo isso influencia no lead time, no tempo de entrega dela no seu cliente. Então tome muito cuidado com esse planejamento logístico na importação, porque isso vai fazer diferença nos seus custos. Basicamente, então, quando a gente traça aí uma linha, né, de quais custos eu tenho que prestar mais atenção, no processo de importação como um todo, são não só os custos alfandegários, como também as questões fiscais, mas eu diria que todos os custos relacionados ao posicionamento daquele produto até que ele chegue na prateleira do seu cliente. Pois devido a ser uma cadeia, né, de processos e de empresas envolvidas, se esse produto chega na prateleira depois de ter ocasionado muito custo nesse processo todo, nessa linha, ele acaba indo com um preço não tão competitivo para o consumidor final. E de fato isso vai impactar no consumo daquele produto. E o que a gente mais quer no processo de importação é que ele tenha o success fee, né, que ele tenha aquele sucesso o tempo todo. E como ele ter esse sucesso, definindo bons players, renegociando muito bem os seus preços e tomando cuidado com o dinheiro no tempo, o ativo no tempo. O momento que ele sai do destino e chega na origem, o tempo que ele faz todo o processo de desembaraço e distribuição local é o que fará ele também ser competitivo ou não na prateleira para o consumidor final. Bom, ainda falando sobre o processo de importação, é interessante que a gente tenha aí as modalidades de importação, a responsabilidade tributária de cada uma delas. Então vamos entender um pouquinho como definir tudo isso. Então vamos só enfatizar, quando a gente fala de importador, o consumidor, ambos pagam imposto de importação, ICMS, IPI, PIS, COFINS. Então, sabendo que ambos pagam por essa carga tributária, desde o consumidor final até o importador, pois isso é replicado, é interessante que a gente dose muito bem e classifique muito bem a mercadoria. Existem vários cases de insucesso com importadores que estão começando a operação, trazem o produto, classificam errado e depois tem multas altíssimas quanto a isso. Então, existem despachantes que fazem toda a defesa perante a Receita Federal, mas nem sempre tem o sucesso, devido à falta de atenção em classificar aquele produto ou aquela mercadoria. Então é um ponto crucial para que você tenha um bom despachante, com muita experiência, para que o seu produto seja muito bem classificado. E ele sendo bem classificado, você exonera aí o seu processo de grandes custos. Então a gente indica que vocês prestem muita atenção nessa etapa, nessa fase de classificação da mercadoria. Tem aí a TechWin, tem esses sistemas que trazem a Alice Web, tudo isso para gerar a classificação correta, mas preste bastante atenção na etapa desse processo, porque aí você tem mais sucesso e uma garantia de que não vai ter custos com multas. Falando nos tributos da importação, o fato gerador nas alíquotas da importação, ele está atrelado à data de entrada da mercadoria estrangeira no território nacional. Então, a partir do momento que a mercadoria entrou no território aduaneiro, ela já começa ali a ter a sua aplicação de tributos. Com relação à importação, a gente tem que considerar que ela tem aí modalidades. Então nós temos a importação simplificada, importação direta e importação indireta. Dentro da importação simplificada, nós estamos falando que você, como pessoa física, pode trazer até $3.000, isso é permitido. Inclusive quando a gente faz voos internacionais, isso é permitido, trazer até $3.000, por exemplo. Numa situação de importação simplificada via RTS. Quando a gente fala de importação direta, nós estamos falando que você abre um radar na Receita Federal. O radar é o que vai te permitir trazer o produto. A Receita que vai te homologar, fala, ó, essa CNPJ, esse importador pode trazer até tantos $1.000 por ano, por semestre, por trimestre, que seja. Então eles definem. Então nós temos aí a importação direta, que é quando você tem o seu radar e está autorizado a operar perante a Receita Federal.
inclusive a registrar o seu processo no Siscomex. Com relação à importação indireta, quando você não tem esse radar, você quer trazer aquele produto, seja para um embarque trial, para testar o produto no mercado brasileiro, aí você contrata o quê? Uma trading company, alguma empresa que tenha o radar para poder operar com aquela autorização para aquele tipo de material que você quer trazer. Então, através disso, você pode discorrer sim e fazer o seu processo acontecer. Nós temos também a DEUIMP, reforçando que é justamente para simplificar esse processo. A DEUIMP ela vem aí para a gente ganhar tempo, então sempre tenha em mente que o processo ele vai cada vez mais unificar e com a automação vai ser mais vantajoso para o importador estando no Brasil para trazer mercadorias num preço mais atrativo para o consumidor brasileiro aqui. Então saiba que esses processos estão em fase de inovação e é uma inovação disruptiva, diria. Então saiba que daqui a alguns anos o seu processo de importação vai ser muito beneficiado considerando essas práticas de inovação e tecnologia. Bom, falando então de Receita Federal, todas essas informações vocês podem consultar no site da Receita mesmo, da Fazenda, e olhar ali todas essas questões da importação, como o Siscomex funciona, as remessas, como eu posso tratar, o regulamento aduaneiro, tudo isso você pode consultar para que a sua importação tenha um success mais garantido, né? A gente sabe que essas fontes são confiáveis e elas permitem você gerar um custo melhor na importação. Com relação à planilha de importação, a gente deixa disponível para vocês um modelo. Esse modelo é justamente para vocês conseguirem colocar quais são as alíquotas, as cargas tributárias de cada imposto para o seu tipo de produto, colocar NCM, lá você vai colocar o valor FOB da mercadoria, o frete, e lá depois você vai conseguir ter o seu valor aduaneiro. É aplicado os impostos, a sua margem de lucro desejada, e então você consegue ali ter um preço depois no final e o seu custo de importação, e aplicar ali como que você vai posicionar, qual o preço que você vai vender para o seu cliente final. Essa planilha é bacana porque a gente acaba dando ali um critério mais de cálculo para vocês, justamente para que vocês entendam como a gente pode ter de forma mais prática os custos de importação para definir o nosso preço de venda. Ainda falando sobre custos, a gente tem aí as definições de custos reais e custos marginais, que estão ligados aí ao processo produtivo. No caso de importação, isso também impacta porque tem o distribuidor lá fora. E aí a demanda, a quantidade que você vai trazer, tem as quantidades mínimas. Normalmente na negociação a gente considera o embarque trial para trazer pelo menos um container de 20. E existem outros tipos de importadores, de repente de eletrônicos, você traz um pallet. E aí esse pallet às vezes vem aéreo, dependendo do produto, exemplo, eletrônicos nesse caso. Então tudo isso a gente consegue ali identificar os custos, como que a gente vai discorrer e transformá-los eles em lucro aqui no território brasileiro. Então a gente sabe que você planejando tudo isso, não é uma garantia de que vai ter sucesso, mas é um escopo bem definido que vai realmente te traçar um caminho mais adequado para garantir um sucesso. Então, por que eu falo isso? Porque na importação existem muitas questões que podem acontecer, desde uma greve de caminhoneiro, desde um problema com um navio, ou algum problema de avaria séria naquele container, muitas coisas podem acontecer nesse processo. Então, quando você planeja tudo isso, você vai ter lá o valor orçado e o valor real em termos de custo. Então, a gente tem que saber e ter essa consciência de que o processo ele pode sim sofrer alterações. Só que se você planeja, a probabilidade de um sucesso financeiro vir com essa sua proposta de importação é muito maior. Então a gente sempre orienta vocês a realmente planejar, deixar tudo designado, mas o sucesso mesmo é quando de fato os fatores vão ocorrendo na operação e você já pré-definiu ou planejou boa parte deles. Bom, quando a gente fala também do perfil de importador, a gente está falando que existem pequenas, médias e grandes empresas. Cada uma tem o seu formato de produto, de comercialização, de processos. Mas a gente espera com esse conteúdo ter plantado uma semente aí que vocês consigam ter uma visão um pouco mais abrangente de como vocês podem planejar, otimizar e controlar os custos e formatar o preço através da sua margem de lucro desejada e no que você de fato levantou e aplicou
de carga tributária junto à Receita Federal, os custos negociados com todos os parceiros dessa cadeia, e você definindo tudo isso e planejando, a gente acredita que o processo de importação ele sim vai para a rota de Success Fee, aquela rota que realmente garante o sucesso financeiro do seu projeto de importação. Então o professor fica por aqui e de verdade eu espero que vocês apliquem isso no dia a dia, porque realmente vai fazer diferença.